Olá, amigos, é um prazer estar com você novamente com o programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, e hoje, vamos falar sobre questões de carreira novamente. O tema de nosso programa de hoje é como dar feedbacks que resolvem, né? Na semana passada, nós falamos sobre como ouvir feedbacks de maneira eficiente, de maneira de fato construtiva. Se você não pegou o programa da semana passada, não pôde ouvir, é só você acessar o nosso canal no YouTube, ele está lá disponível, tá? Digita lá Ápice Desenvolvimento Humano e você tem acesso às informações todas sobre como ouvir feedbacks com eficiência, com inteligência emocional, usando ele a seu favor, né? Como usar a sua mente de modo a fazer isso acontecer. E hoje o tema do programa é, como dar feedbacks que resolvem. Feedbacks que resolvem mesmo, né? Não adianta, não é desabafo, não é confusão também, né? Não é briga e nem submissão, engolição de sapo. Nada disso, de fato, vai fazer diferença. O que faz a diferença é um feedback bem dado, com eficiência, que gere resultados e que estreite a relação, né? Que estreite a relação e não que expane a relação, que destrua a relação. Um feedback que estreite a relação e que gere resultados. Primeiro vamos falar, assim, dos feedbacks padrões, como é que as pessoas normalmente costumam dar feedbacks. Existe o feedback sanduíche, que é aquele feedback que você fala, você elogia um aspecto positivo da pessoa, e aí depois você fala aquilo que ela precisa corrigir, né? E aí depois você fala um aspecto positivo para fechar. A intenção desse feedback é boa, né? Você começa dizendo, olha, poxa, você tem feito muito bem tal coisa. E aí você taca o que precisa melhorar. Mas isso aqui você não tem sido muito bom, isso aqui você precisa melhorar por causa disso, disso e disso. E aí depois você taca o feedback positivo para fechar. Mas o seu ponto forte, no que você é bom mesmo, que foi muito legal, foi tal coisa. Essa é o feedback sanduíche. Positivo, negativo no meio e positivo para fechar, né? Do meu ponto de vista, é melhor do que só dar um apontamento de algo que precisa melhorar, né? Ok, tem uma boa intenção. Agora, o que já acontece e que muita gente compartilha dessa opinião, já ouvi esse feedback de muitos gestores, é que quando a pessoa chama para conversar e já começa falando algum aspecto positivo, você já espera a bomba, né? Você já espera a bomba, já vem uma bomba aí. E aí fica com essa sensação de que o aspecto positivo que está sendo dito não é verdadeiro, foi só um truque para poder falar algo negativo. E também é importante avaliar que quando você fala o aspecto negativo, o aspecto a melhorar, se a pessoa, quando vai dar esse feedback, rotula, diz, olha, mas nisso aqui você não tem sido competente, né? Não tem sido competente, ou seja, usou a palavra competente, não competente, né? Ou, nisso aqui eu acho que você foi um pouco injusto, ou nisso aqui você foi um pouco irresponsável em fazer tal coisa. Pronto, melou tudo, estragou tudo. Quando você usa um rótulo, bate fundo na pessoa e a tendência dela é já se defender, mesmo que ela não fale, mas ela já se fecha para o feedback. Então o feedback sanduíche nem sempre funciona. Por quê? Porque primeiro as pessoas acabam se acostumando já com a estrutura e aí não levam muito em consideração a questão positiva, parece que é um truque. E em segunda questão aí que faz com que não funcione muitas vezes é na hora de dar o feedback positivo, a corrigir, vira um rótulo e a pessoa já se fechar. E às vezes nem ficar tão claro qual é a mudança que se precisa, né? Então eu vou falar hoje de um outro tipo de feedback, que é um feedback com comunicação muito específica. É um feedback que você vai apontar o comportamento específico que a pessoa fez, sem julgamento,
o impacto desse comportamento, ok? O que ele está gerando, o comportamento que você sugere e o impacto que você prevê que ele gere, ok? Então, esse é um outro tipo de feedback. É o CICE, comportamento-impacto, né? Comportamento-impacto, comportamento-impacto. CICE, comportamento problemático, impacto problemático, para gerar essa consciência para a pessoa, e depois comportamento sugerido e impacto esperado desse comportamento sugerido, para gerar já um caminho para a pessoa de solução. Né? Não adianta num feedback você simplesmente malhar a pessoa. Ó, isso aqui, você isso, aquilo, pá, pá. A pessoa pode sair lá sobrecarregada sem saber como resolver. Então, você já pode prever antes, né, já elaborar soluções possíveis. Que caminhos você sugere para a pessoa? Sugestões. Né? Aí sim, ela percebe que você está ajudando ela, que você está propondo saídas, que você está pensando junto, né? Parceria no processo de feedback. Mas a primeira questão, o ponto fundamental aí, é você ter uma comunicação específica sem julgamento. Tá? Então vamos analisar alguns exemplos aqui. Então, se você vai fazer um apontamento de um comportamento, é comportamento, nunca identidade. Ah, você foi injusto, você é uma pessoa... Não, comportamento. Olha, vamos lá começar o feedback. Então, feedback é o seguinte, o seu comportamento, tal comportamento que você teve, foi um autoritário. Você foi autoritário ontem na reunião com seus liderados. Essa é uma comunicação específica? Eu estou apontando o comportamento? Não. Eu estou rotulando o comportamento. Eu nem sei qual foi o comportamento que a pessoa que deu esse feedback disse. Ele disse que você foi autoritário. Existem trocentos comportamentos que podem ser rotulados como autoritário, né? Então, você foi autoritário não é um feedback válido. Isso é um rótulo. É uma avaliação. E a pessoa já pode se defender a partir daí ou querer rebater. Então, ao invés de dizer você foi autoritário, você pode dizer, por exemplo, né, você não perguntou ontem a opinião da sua equipe para a tomada daquela decisão. Você não envolveu a sua equipe na análise para a tomada da decisão. Aí é um comportamento específico. Não há o que discutir. Ele não perguntou mesmo, ok? Não é que ele foi autoritário, é rótulo, é avaliação. Se você faz isso, a pessoa se fecha. Por mais que você fale isso com carinho, com jeitinho, olha, sabe, é pro seu bem que eu falo isso. Você foi muito autoritário, você é uma pessoa autoritária. Pronto. Olha, sabe, eu falo isso para você com boa intenção. Você é uma pessoa irresponsável. Você... Quando você rotula, é como se você reduzisse toda a pessoa àquele rótulo. Você enlata a pessoa, né? Você encaixa ela numa latinha e bota o rótulo autoritário. E aí a pessoa se defende, irresponsável. A pessoa se defende. Então, jamais rotule na hora de dar um feedback. Esse é um dos principais fatores que impedem as pessoas de dar feedbacks, que impedem as empresas de terem cultura de feedback. Então, um fator importante é você falar o comportamento e não rotular o comportamento também, hein? Não, você só aponta qual foi o comportamento. Então, vamos lá. Então, você não perguntou a opinião da sua equipe ontem na reunião. Esse é o comportamento. E aí tem um impacto, ok? Você, então, diz qual foi o comportamento negativo, agora o impacto negativo. Né? Isso faz com que a sua equipe se sinta não fazendo parte. E pode fazer com que ela não tenha uma aderência verdadeira pelo projeto. Porque foi algo colocado de cima para fora. Esse é o impacto. O impacto pode ser que a sua equipe não vista a camisa para valer do projeto. Impacto, ok? Comportamento e impacto. Agora, comportamento sugerido. Eu proponho para você ter uma conversa com a sua equipe e buscar opiniões dela a respeito disso, mesmo que agora tardiamente. Ou, numa próxima vez, talvez você possa fazer perguntas para a sua equipe para dar oportunidade deles construírem juntos essa tomada de decisão. E aí, né,
o novo impacto. E isso vai fazer com que o seu time, né, se sinta levado em consideração e que se engaje junto com você no projeto, muito mais. Vai aumentar as chances de que isso ocorra. Então, você dá o comportamento atual, impacto atual, comportamento sugerido, impacto esperado. Aí sim é algo compreensível, racional, a pessoa não tem o que discutir, porque você não está rotulando ela, você não está dizendo que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é incompetente, que ela é isso, aquilo outro. Não, você está dizendo, olha, esse comportamento leva a esse impacto, você percebe? E esse outro comportamento que eu estou te sugerindo, vai levar a esse outro impacto. O que você acha disso? Então, comportamento específico, eficiente, que gera consciência e evolução, e parceria, estreita relacionamento. Né? Um outro exemplo, se a pessoa diz, por exemplo, poxa, você foi injusto, eu quero te dar um feedback, você foi injusto ontem ao falar tal coisa. Você está rotulando o comportamento da pessoa, a pessoa já pensa, poxa, injusto? Quem é você para dizer que eu fui injusto? Não fui injusto, não. Ok? Então, ao invés de rotular, comece pelo apontamento do comportamento específico. Então, comportamento. Ontem, você falou tal coisa sem apontar as provas. Não há o que discutir a respeito disso. Você falou isso e isso que tinha acontecido, mas não apontou a prova. Esse é o comportamento. Você não falou qual foi a prova disso. Você só disse a sua opinião ali. Ok? Então você falou que tal coisa aconteceu, mas não mostrou provas. Isso é um comportamento, a pessoa não tem o que discutir. Eu mostrei prova. Não, ela não mostrou. Ela só deu a opinião dela. Okay? Não estou avaliando, só estou dizendo o que aconteceu. O comportamento foi esse. Então vamos lá, vamos retomar. Ontem, em vez de dizer, você foi injusto no que você falou ontem, você fala, não, ontem você falou tal coisa e não mostrou provas, e não mostrou as provas. E aí vamos para o impacto. Né? Esse foi o comportamento impacto. O impacto disso é que as pessoas podem já sair acreditando nessa sua opinião, levando isso adiante, e isso gerar uma fofoca, isso gerar um climão, por algo que a gente nem tem certeza absoluta. Impacto. Tá? Então, comportamento impacto, agora vamos para o comportamento sugerido. Né? Então, assim, eu espero que numa próxima vez que você for fazer algum apontamento a respeito de alguém aqui, que seja só com as provas e com boa intenção, para construir algo. Né? Então, esse é o comportamento. Então, eu espero que numa próxima vez que você for fazer algum apontamento, que você traga as provas, os fatos. Impacto, isso vai fazer com que a gente seja mais assertivo e não crie fantasmas, às vezes, aonde não deveria ter. Então, comportamento, impacto. Então, a ideia aqui é, ao invés de rotular, né, é ser específico, educar. Na hora do feedback, tem a intenção de educar e não de rotular. E de também confortar e não de confrontar, ok? Jamais confrontar. Conforte a pessoa, prepare o momento, fale, olha, os objetivos dessa reunião é a gente ter, né, um momento de feedback para tomada de consciência e evolução, para melhoria de você na empresa, melhoria da equipe, do time, ok? Então vamos lá. E aí vai, comportamento específico, impacto específico, que acontece como consequência, comportamento sugerido, impacto sugerido, e aí pergunta o que você acha disso, como é que você ouve isso, né? Ou seja, é preciso, você tira o julgamento, tira a rotulação, você tem muito mais chances de ter uma conversa clara, uma conversa inteligente, específica, em prol da evolução, em prol do desenvolvimento de fato da pessoa, do desenvolvimento de fato do comportamento e da equipe como um todo. Isso seja no ambiente profissional, seja no ambiente familiar, seja no ambiente conjugal, né? Comportamento, impacto. Gostou? Pois é. É claro que vai facilitar também se você desenvolver inteligência emocional da sua equipe. Se você tiver pessoas que tenham muita raiva acumulada, que facilmente explodem, é importante também trabalhar esses acúmulos de raiva. Ou se tem muita insegurança. Então,
Então a pessoa tem uma insegurança, um medo muito grande de dar feedback. Às vezes é importante trabalhar essas causas desses medos, né? Eu gostaria de convidar você que quer melhorar para valer, que quer treinar isso. Claro que usando aqui o vídeo, usando o programa de rádio, que você pode inclusive ver lá no YouTube, só digitar Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube e os programas estão lá. É claro que você pode praticar por si só e já ter uma grande melhora. E, se você quiser ficar bom mesmo, de maneira mais rápida, você pode vir para atendimentos individuais na Ápice Desenvolvimento Humano. Venha desenvolver sua inteligência emocional, eficiência em comunicação e relacionamentos. Venha desenvolver feedback com eficiência. São poucas sessões para você aprender essa metodologia e já deixamos, digamos assim, já deixar ela já bem instalada em você, bem treinada, automatizada em você. Então, telefone para você agendar em São Paulo, capital, Campinas ou Sorocaba, 11 2361 5000. 11 2361 5000. E o site apicedesenvolve.com.br. Então, você pode vir para atendimentos individuais, para desenvolvimento de inteligência emocional, competências gerais em liderança. Então, você já fez cursos de liderança, já conviveu com outros líderes, mas você percebe que você ainda deixa a desejar? Você percebe que você não tem a sua equipe com você, sabe? Que você não conhece para valer os pontos fortes e fracos da sua equipe, que você não desenvolve as pessoas como poderia, quer desenvolver, né? Porque hoje liderança é desenvolvimento de pessoas, é líder desenvolvendo líder, né? Então você quer se desenvolver? Venha para um processo na Ápice Desenvolvimento Humano, um processo de coaching diferente, é o TESS, Transformação Estrutural Sistêmica. É uma metodologia que integra várias técnicas, PNL, constelação familiar, hipnose ericksoniana, dentro de processos de coaching, né? sem transformar em terapia. O foco é no objetivo que a pessoa quer alcançar, é no resultado. E aí nós vamos trabalhar de maneira pontual as programações que sabotam, os padrões que impedem, desenvolvimento dos caminhos para chegar lá no objetivo, na meta de mudança comportamental, ou na meta mesmo do cargo, né? A meta da pessoa. Então é um processo breve, são 10 sessões, e dentro do desafio ápice, ou seja, se em 2 sessões você não perceber mudanças, nós devolvemos o investimento. Isso para você empresa, isso para você pessoa física, isso para você que vem trabalhar seus temas pessoais, né? Feedback, relacionamento, comunicação, inteligência emocional, para você mesmo na sua vida pessoal, mesma coisa. Se em 2 sessões você não perceber resultados, devolvemos o investimento. Isso em contrato, não é bacana? Então conheça o Desafio Ápice. Telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000 e o site www.apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Assista os programas no YouTube. Eu quero deixar aqui também já colocado um pouquinho da nossa agenda, né? A agenda lá da Ápice desse mês. Nós temos agora no final do mês, último final de semana do mês, nós temos o curso Introdução à Programação Neurolinguística, começando no sábado, dia 30, curso de Introdução à PNL, acontecendo aqui em São Paulo, capital, no bairro do Paraíso, perto da Paulista. Então você que quer, sabe, dar um upgrade 360 graus na sua vida, comunicação, relacionamentos, liderança, autoestima, inteligência emocional, mudança comportamental, planejamento eficiente, né? Comunicação específica, empática, persuasiva, autoliderança, mudar padrões rapidamente em você, ter ferramentas para superar quaisquer desafios da sua vida. Nós temos o Practitioner em PNL, que é um curso completo com certificação internacional, né? A fase Practitioner em Programação Neurolinguística, é um curso desenvolvido no mundo todo. E a Ápice já é uma empresa com 14 anos, um instituto com... vai para 14 anos agora em setembro, tem mais de 13 anos de história e desenvolvendo pessoas com metodologia consistente, com pesquisa própria. E uma das principais bases do nosso trabalho é a programação neurolinguística. E temos formação com certificação internacional, válida no mundo todo. Tá? Então, nós temos o curso modular acontecendo agora a partir do final desse mês de abril. E temos o curso de imersão para pessoas que vêm de muito longe, que querem
tirar uma semana inteira de curso, o Imersão em PNL acontece no final de julho, tá? Então as inscrições já estão abertas para o curso de Imersão em Programação Neurolinguística aí, para o modular aqui na capital, começando agora no final de abril. Reserve já sua vaga. Você pode vir para o curso de Introdução à PNL, se você quiser. Comece experimentando um final de semana, né? Uma fatia do bolo, e se o bolo for gostoso, aí você depois segue para o bolo inteiro, tá? Então, telefone 11 2361 5000. Você que é do interior, vem para São Paulo. É um final de semana de muita transformação pessoal, muito autoconhecimento. No curso de Introdução à PNL, você já vai poder trabalhar um tema, pelo menos, complexo, um desafio que você esteja vivendo na sua vida nesse momento ou que há muito tempo você vive, tá? Então, no curso de Introdução à PNL, você já vai passar por um processo de transformação pessoal significativo e, a partir daí, ainda pode dar sequência se tornando, para valer, um praticante de excelência. Practitioner em Programação Neurolinguística, praticante de excelência. Se torne um praticante de autodesenvolvimento com eficiência, com técnicas. É uma apostila com mais de 20 técnicas para você usar no seu dia a dia. É um curso prático, pouco teórico, onde você traz 20 temas para trabalhar, pelo menos, e se você não... O que acontece? Chega no final do curso, no final dos módulos, você já não tem nem tema para trabalhar, de tanto que você evoluiu. Isso é se tornar um praticante da programação neurolinguística e levar essas ferramentas para o resto da vida. Diante de qualquer desafio, você saca uma ferramenta e vai que vai. Telefone 11 2361 5000. Venha para o Practitioner em PNL. E nós temos agora também, em maio, a formação em constelação familiar. Constelação familiar da Ápice Desenvolvimento Humano. Eu já tenho aí mais de 12 anos de experiência em constelação familiar, e a Emília Santana atualmente também é a consteladora que vem constelando bastante na Ápice, e nós teremos agora a formação em constelação familiar acontecendo a partir de meados de maio. Você pode começar pelo curso básico de constelação familiar, um final de semana apenas também, para você entrar fundo nessa estrutura, a estrutura do conhecimento, entender, se fizer diferença para você, você segue, né? E já também evolui muito dentro de uma formação em constelação familiar. Telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000, apicedesenvolve.com.br. E para fechar o nosso programa, retomando o nosso tema, feedbacks eficientes, né? Feedbacks que resolvem, acontecem com comunicação específica e impacto. Comunicação sugerida, né, do comportamento sugerido, impacto sugerido. Então, comportamento específico, com uma comunicação específica desse comportamento. Poxa, você chegou meia hora fora do horário pela terceira vez essa semana. É diferente de falar, olha, você é uma pessoa muito atrasada. Tá? E aí você diz o impacto. O impacto é que o restante da equipe começa também a querer chegar atrasado. Ou o impacto é que você passa uma imagem para as pessoas de falta de responsabilidade. Tá? Então, comportamento, impacto. Comportamento sem rotular, sem julgamento. Comportamento sugerido. Sugiro que você se programe para chegar 15 minutos mais cedo. Coloque na sua cabeça que o seu horário ou então que o seu horário é meia hora mais cedo. Tá? Que você se empenhe em chegar no horário. E o impacto. O impacto é que nós vamos ter, sabe, uma confiança maior em você, que a gente vai manter a unidade da empresa e os valores, né, que na empresa horário, para essa empresa horário é importante. Enfim, então comportamento, impacto. Praticando isso, você vai estreitar relacionamentos com os seus liderados, com os seus pares e com o seu líder, que o líder também merece receber feedback, hein? E converge, né, gerando conversão para uma evolução, aí, uma espiral de evolução para todo mundo. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, foi um prazer estar com você. Se você gostou do nosso tema, entra lá no YouTube e acesse muitos outros temas relacionados, assine a nossa página, Ápice Desenvolve, Ápice Desenvolvimento Humano, lá no YouTube, e assine a nossa página e receba os nossos vídeos. Um grande abraço, tudo de bom, até o nosso próximo encontro. Tchau!